querem é ganhar dinheiro. Exatamente, né? Você veja que o povo pensa assim. Ah, falar, vai atrás de Jesus, atrás de recompensa, atrás de coisas de recompensas, né? Mas para salvar sua alma, quando Jesus diz, ei, anda mulher bem composta, anda bem vestida, mulher, não corta seu cabelo, olha, eles vão-se embora. Mas quem perde? É Deus ou é? Quem é que perde? Somos nós ou é Deus? Nós que somos nós, que não obedecemos a palavra de Deus. É isso aqui. Muitos vai para Deus atrás de benefícios. Mas de fé mesmo para salvar sua alma do inferno, são poucos que vai. Mas ontem, graças a Deus, ali no culto na casa do irmão Edivaldo, da irmã Lúcia, uma irmãzinha, depois que foi ministrada a palavra lá, que lá o Senhor Jesus pediu para a gente ministrar lá João 5, ali que fala do enfermo, o homem lá no tanque de Betesda, fazia 38 anos que estava acamado. E quando Jesus veio, libertou ele daquela condição. Então, quando terminou ali o culto, que fomos fazer a oração final, o Senhor colocou em meu coração para fazer uma chamada de altar. E ali eu fiz uma chamada de altar ali, e aquela senhora se levantou e veio e pediu para ser batizado no nome de Jesus Cristo. Porque essa é a maneira correta. Atos 2:38. É nessa maneira correta de aceitar Jesus Cristo. Então ela veio à frente e pediu para ser batizada. Aí organizemos, ministrei, entreguei ela a Jesus Cristo. Aí quando for domingo, ela vai lá no tabernáculo em João Pessoa e ali ela é batizada nas águas, né? Porque ela já recebeu. Ela recebeu Jesus Cristo ontem. Então ela já está entregue a Jesus Cristo. Ela vai só terminar o que Deus pede para a gente fazer, que é ser batizado nas águas. Então ela está indo ser batizada nas águas, né, para cumprir a palavra de Deus, que é isso que ele pede. Mas muito vem e não aceita, querem só coisas bem materiais, aonde Deus vem e diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas eu vos acrescento. Mas o povo é o contrário, quer primeiro os bens para depois aceitar, e não é desse jeito. Se lembre da sua alma depois que você morrer. Se lembre que aquele mancebo foi para o inferno. E lá os lábios dele estavam queimando. Tá entendendo? Então é melhor antes entregar sua vida a Jesus Cristo e viver para Ele. Esquecer do mundo, porque o mundo já é de Satanás. As guerras já estão aí, já está começando. É você esquecer o mundo e entregar sua vida a Jesus Cristo antes que você morra sem Ele. Versículo 32. Para eles, você não passa de um cantor de canções. Está vendo aqui? Olha o que é que o povo pensa do profeta, da mensagem, do mensageiro. Olha o que é que eles pensam. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor ou tocada de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. É verdade. A gente vem, gente, Jesus está voltando, entregue sua vida a Jesus Cristo, seja batizado no nome dele. As pessoas só fazem ouvir e nada. É isso aqui, ó. É a palavra de Deus se cumprindo. Porém, quando acontecer, agora veja só, finalizando o capítulo 33 de Ezequiel, o que é que Deus fala através do profeta, ó. Porém, quando acontecer tudo o que você diz e vai acontecer. Por quê? Porque o profeta William Branham já profetizou. Profetizou tudo que está acontecendo aí, está profetizado. Não tem nada encoberto, tudo está se encaixando, visão por visão. Tá entendendo? Então tá tudo se encaixando, nós só tá esperando a hora de Jesus dizer, subi cá, povo meu. E a gente, fazer como menor, que andando assim, de repente as pernas não encontrar mais o chão e ir para a glória de Deus, que é isso que ele profetizou, o arrebatamento. Então quem entregou sua vida e se preparou, vai para as bordas do cordeiro, mas quem não se preparou vai ficar aqui na terra, para enfrentar essa guerra mundial, que é a terceira guerra mundial. Serão dias que nunca ninguém viu na terra. Deus me livre de estar aqui, Jesus. Tenha misericórdia de mim, da minha família e de todos que estão dando atenção ao Senhor através dessa mensagem. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer, mesmo
aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles, tá vendo? Então o povo vai saber que Jesus enviou essa mensagem de poder e de libertação. Amém? Então, eu queria ler um pouco dessa mensagem aqui, mas o vídeo já está bem adiantado, mas eu vou ler aqui, ó. Aqui diz assim, ó. Certamente o Senhor Jeová, isso aqui a palavra vem ao profeta, né? Olha, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos servos, os profetas. Por quê? Porque muitos ouvirão, mas não entenderão. Tem ouvido, mas não entenderão. Tá entendendo? Então eles vão ouvir, mas não vão compreender e nem vão aceitar. Porque tem muitos que vai fazer. Mas tem muitos que só estão assim, ó, é atento. Na hora que é escutar, eles vêm. Porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então as ovelhas estão esperando a voz do pastor amado. E ela tá na terra chamando, um por um. É porque é tudo no tempo de Jesus Cristo. Agora o tempo tá que não presta mais para nada. É melhor você vir, entregar a sua vida a Jesus Cristo e vir viver a mensagem que ele colocou aqui na terra para você viver. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos servos, os profetas. Amós 3:7. Cada vez que Deus tem falado sua palavra e fez através de um profeta, sempre foi assim. Esta é a verdade comprovada por todas as escrituras. Enoque foi o profeta do tempo antediluviano. Deus lhe falou suas palavras e ele falou de eventos que ainda estão por acontecer. Enoque falou da segunda vinda do Senhor, quando ainda faltava vários séculos para a primeira se realizar. Logo, 3 gerações depois de Enoque, Deus levantou Noé. A ele falou da situação espiritual do mundo. Mandou que fabricasse uma arca e lhe deu a mensagem sobre o iminente juízo do dilúvio, quando chegou o tempo de Deus libertar a Israel do jugo dos egípcios. Ele levantou Moisés e lhe falou seu plano, e pôs em Moisés a palavra para aquela época. Assim Moisés chegou a ser a boca de Deus para o povo. Ele foi o instrumento pelo qual Deus falou seus mistérios e sua vontade. Depois que o povo de Israel se estabeleceu na terra do Senhor havia prometido, Deus enviou profetas para corrigir o povo. Eles esteve um grande profeta chamado Samuel, sendo o último dos juízes a quem ungiu o primeiro rei de Israel. E assim muitos outros como Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel. Estes homens, como profetas, tiveram a palavra de Deus para as suas expectativas épocas. Eles falaram em nome do Senhor. Amém. A mensagem para seu dia. Esta é a maneira que Deus estabeleceu segundo as Escrituras para falar ao seu povo, tá vendo? Então Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele usou os profetas lá, ele usa cá, tá entendendo? O profeta é a boca de Deus, é uma mensagem que vem te preparar para a vida eterna. E todo o povo viu os trovões e relâmpagos, e os zunidos da buzina, e a morte fumegando, e o monte fumegando. E o povo vendo isto, retirou-se e pôs de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos, tá vendo? Veja que situação estava. O povo queria que Deus falasse com Moisés e não queria escutar de Deus, porque certamente os pecados deles estavam tão enormes que eles preferiam que Moisés viesse falar com eles, que Deus falasse com eles através de Moisés. E Deus está falando com todos os pecadores dessa época
através dessa mensagem Fé Perfeita aqui na Paraíba e através dessa mensagem do profeta William Branham nessa terra, porque ela está sobre essa terra. Tá vendo a guerra lá na Ucrânia? Mas lá tem a mensagem do profeta William Branham. Tem nossos irmãos lá também, tá entendendo? Então o importante é porque a palavra de Deus está se cumprindo. E a gente deseja, ó, ir embora daqui dessa terra. E a terra já está nas suas dores de parto. Como uma mulher quando está para dar um filho. Ela sente dores. Do mesmo jeito está a terra. Mas a questão é, Deus está chamando a gente para se libertar disso. Amém? E ele enviou essa mensagem. E aqui no Brasil, tem essa mensagem do profeta através dessa mensagem Fé Perfeita. E tem várias outras, né? Porque aqui na Paraíba é a Fé Perfeita. O Ministério de Fé Perfeita através do nosso pastor César Augusto. Eu apenas sou um missionário que estou aqui trazendo a palavra de Deus para vocês. Mas é a extensão do ministério do nosso pastor César Augusto. Amém? Por estas escrituras vemos que o povo não pode suportar a voz direta de Deus. Portanto, pediram a Moisés que chegasse à presença de Deus e que escutasse as palavras de Deus que tinha para eles. Esta atitude do povo foi aprovada por Deus, sendo assim você não consegue ver Deus falando diretamente ao povo. E assim, por meio de um profeta, Deus estabeleceu ali, sua palavra viria sempre através de um profeta, tá vendo? Isto é o que tem acontecido sempre. Cada profeta de Deus trouxe a palavra revelada para o momento em que havia de ser manifesta. Cada um deles trouxe a porção para a sua época, até que apareceu João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, que introduziu a Cristo, a plenitude da palavra. Os profetas anteriores tiveram porções da palavra, mas Cristo foi a plenitude da palavra. Cristo foi o profeta por excelência, com toda a revelação de Deus. Aleluia. E você veja que em Mateus 28, 18, Deus deu todo o poder a quem? A Jesus Cristo. Tá vendo? É exatamente isso aqui. Continuando aqui, olha. A dispensação para os judeus se encerrou com o maior dos profetas hebreus, João Batista, de que Jesus disse: eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior que ele. É maior do que ele. Lucas 7, 28. O Senhor o identificou como o profeta anunciado em Malaquias. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da face, do qual preparará diante de ti o teu caminho. Foi João que introduziu o Messias a Israel. No entanto, os líderes religiosos não deram crédito, antes deixaram e fizeram dele tudo o que quiseram. Bateram, crucificaram, apedrejaram, cuspiram. Tá entendendo? Foi isso que fizeram com Jesus Cristo. E é o que fazem agora. É a palavra de Jesus Cristo. E eles estão fazendo a mesma coisa. Foi João que introduziu o Messias a Israel. No entanto, os líderes religiosos não deram crédito. Antes o deixaram e fizeram dele tudo o que quiseram. Porém, estava anunciado nas Escrituras que João viria primeiro, preparando o caminho do Senhor, mas o mundo religioso daqueles dias, mesmo tendo as Escrituras, não o recebeu. Ainda que os profetas não disseram que se chamaria João, porém, a vindicação de Deus em sua vida e o ministério provava que aquele era o anjo que havia de vir antes do Messias. Aqueles líderes religiosos, juntamente com o povo, estavam cegos para com a palavra e para com a obra de Deus estava fazendo em volta deles mesmos. Eles esperavam o profeta, o Messias, porém, quando apareceram, os rejeitaram, porque recusavam aceitar. Era porque aqueles religiosos estavam fora da palavra e estavam apoiados em suas próprias interpretações. O ensinamento desse profeta
não era de acordo com as crenças religiosas. Por quê? Um profeta não vem congratular-se com as organizações religiosas, e sim para fazer a palavra de Deus, para trazer a palavra de Deus. João Batista não saiu dos fariseus, nem dos saduceus, e nem de qualquer outra organização religiosa de seu dia. Por quê? Deus nunca levantou um profeta de uma organização religiosa. Ele sempre chamou homens separados das organizações humanas. É impossível que um homem ligado a uma organização seja um profeta de Deus. Por quê? Seu contato com a denominação o faria negar a verdade da palavra, pois teria que concordar com os ensinamentos de sua denominação, mesmo que a palavra de Deus ensine o contrário. Deus sempre chamou homens separados completamente, tá vendo? Então esse homem aqui, o profeta William Branham, era um homem simples lá da cidade, era um simples camponês, né? E Deus pegou ele e preparou ele desde pequeno. Quando ele nasceu, essa luz entrou no quarto lá, na casinha onde ele nasceu. A luz do anjo apareceu lá, quando a mãe dele ia ter ele lá no quartinho lá, nessa cidade lá. Então esse homem foi vindicado pela palavra de Deus. Quem é a palavra? É Jesus Cristo, é o anjo do pacto. Então ele foi comissionado para trazer essa mensagem. É tanto que quando eu fui conhecer essa mensagem, eu me libertei do mundo. Eu bebia, eu fumava, eu me prostituía, tá entendendo? Tudo isso eu fazia que desenganava a Deus. Mas através desse mensageiro, Jesus me libertou do mundo. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Faz 4 anos e 4 meses que eu vivo essa mensagem Fé Perfeita. Graças a Deus aqui na Paraíba, e estou muito feliz por isso. E graças a Deus estou levando essa mensagem do profeta para as pessoas também. Essa mesma mensagem aqui. Eu sou a extensão dessa mensagem de Deus, através desse ministério aqui na Paraíba, do pastor César Augusto. Amém? Então eu convido vocês a isso, gente. A hora é essa de você entregar sua vida a Jesus Cristo. Faça como a irmã ontem fez lá no culto. Ela veio até a frente e pediu para ser batizado no nome de Jesus Cristo. Ela pediu a vida eterna para ela, né? Porque o dom do Espírito Santo é no final, né? Você veja que foi isso que Pedro disse lá no dia de Pentecostes, né? No dia de Pentecostes, Pedro falou assim, né? Vamos ler lá. Gostaria de ler novamente. Foi exatamente essa leitura que eu li ontem lá, quando a irmã foi para frente e pediu para ser batizado no nome de Jesus Cristo. Foi exatamente esse discurso aqui, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Amém? Pedro, versículo 14, do capítulo 2 de Atos, fala da descida do Espírito Santo. É aqui o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e sobre vossos filhos e vossas filhas. Profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de negar o grande e glorioso dia do Senhor, antes de chegar o grande dia e glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escuta essas palavras. A Jesus o Nazareno, varão provado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis.
A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne não há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento de frutos de seus lombos, segundo a carne levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Aleluia! Nesta previsão disse a ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora verdes e ouves. Aleluia! Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escapelos de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Agora você veja o que Deus pediu para mim e para você. E ouvindo eles isto, compungiram-os em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém? Então, gente, é isso que Deus quer para mim e para você. Se você crê em Jesus Cristo, se você professa crer em Jesus Cristo, você tem que fazer isso aqui que Pedro chamou para nós fazer dia de Pentecostes. É essa mesma mensagem que o nosso profeta William Branham nos trouxe nesse tempo do fim, para a gente entregar nossa vida a Jesus Cristo e ser batizado no nome dele. Esses guiazinhos que nós entregamos, eles ensinam completamente o que nós devemos fazer. Então, é desse jeito que a gente crê. Amém? Então, eu quero convidar vocês nessa hora para um momento de oração. Eu não sei de que vocês estão necessitados, mas o próprio Jesus do dia de Pentecostes sabe do que vocês necessitam. O próprio Espírito de Deus sabe do que você precisa. Amém? Vamos fechar nossos olhos e ter esse momento com Deus. Peça perdão dos seus pecados e depois peça a Deus o que você está necessitado. Porque se o fundo clama outro fundo, é porque se você deseja isso aí e Deus deseja te dar, Ele vai te dar. Mas para isso tem que estar alinhado com a vontade dEle, porque Ele não deseja mal algum para você, né? Mas se você insistir demais, aí Deus permite. Como Ele permitiu a Josafá passar mais 15 anos de vida, mas foi 15 anos ele viu todo tipo de coisa lá na família, né? Porque na época que era para ele descansar, ele clamou a Deus e Deus adiantou mais uns dias para ele, 15 anos. Mas foi um tempo muito difícil, esses 15 anos, amém? Então, antes de você pedir, peça a Deus primeiro a salvação, busque primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas Ele acrescenta. Deus não deixa faltar nada para a gente, amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade
de vir, Pai, se aproximar da sua palavra, Pai. Quero agora pedir por essas almas, pedir por essas pessoas que vão dar crédito à tua pregação, à tua palavra, o teu desejo, Pai, que tudo esteja alinhado com a tua palavra, Jesus. Peço isso em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Que tudo que essas pessoas pedirem, Pai, que não for de morte, Jesus, que não for, Pai, um atrapalho de Satanás para não deixar essas pessoas se aproximar do Senhor, Jesus, eu peço agora que o Senhor abençoe essas pessoas com o que elas estão necessitadas, Pai. Peço isso, se for de cura, que o Senhor possa curar essas pessoas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se for trabalho, que o Senhor abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe essas pessoas. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Bom, gente, Deus abençoe cada um de vocês. E é isso, a mensagem é essa. Venha, se você não tiver dúvida a respeito de Jesus Cristo, venha, aceite Jesus através do batismo correto, através de uma mensagem verdadeira, através de um pastor que prega a palavra e vive ela. Amém? Com esse ministério o Espírito Santo está por trás, não desses adúlteros que estão pregando a palavra e não estão vivendo. São um monte de adúlteros. Ontem um irmão mandou um vídeo de um homem indo lá, brigando lá com o pastor, porque ele era um adúltero. Então, esse ministério Deus nunca teve por trás, né? Então, eu quero convidar vocês a vir viver um verdadeiro evangelho de Jesus Cristo através da mensagem da hora do anjo da igreja de Laodiceia. E assim, eu convido vocês para vir aceitar esse ministério. E convido vocês, venha, a hora é essa, não deixe a guerra chegar à sua casa. Venha antes, proteja você e sua família, amém? Deus te abençoe. Até a próxima.